A paz do Senhor, prezado rádio ouvinte. Hoje, com a ajuda de Deus, vamos refletir sobre uma frase anônima que diz uma verdade necessária, mas que é ignorada por muitos. Não podemos triunfar contra as adversidades deste mundo sem a ajuda de Jesus, o Deus da Bíblia. O mundo tem muitas crises, aliás, tem crises constantes, crises, injustiças, doenças, perdas, perseguições, tentações, angústias. Essas coisas fazem parte do cenário humano. E aqui está uma verdade que precisa ser dita com honestidade e humildade. Ninguém triunfa contra as adversidades deste mundo apenas com força própria. A ideia de autossuficiência pode até soar bonita, mas é ilusória. Diabo, eu te ordeno, eu faço isso, eu faço aquilo outro. Na prática, a gente vê que a pessoa só falou, mas não aconteceu o que ela disse. Foi só retórica vazia. Tal tipo de fala provém da soberba. E quanto a isso, a Bíblia é muito clara. A soberba precede a ruína e a altivez do espírito a queda. Provérbios 16, 18. Toda pessoa orgulhosa acaba caindo nos enganos e armadilhas de Satanás. Sim, a Bíblia nos ensina que existe um inimigo real, pessoal e extremamente poderoso, Satanás. Ele não é uma metáfora do mal e nem uma força abstrata. Ele é descrito como o Deus deste século que cegou os entendimentos dos incrédulos, 2 Coríntios 4:4. Ele é também descrito como o leão que ruge procurando alguém para devorar, 1 Pedro 5:8. A verdade é que nós, o ser humano, sozinhos, não duramos nem um minuto sequer diante dele. Nenhum de nós temos força para suportar ataques de Satanás se estivermos sozinhos. A Bíblia, para isso, nos mostra o exemplo de Jó. Satanás reclamou com Deus: acaso não o cercaste, concebe a ele e a sua casa e tudo quanto ele tem? Jó, capítulo 1, verso 10. E o próprio Deus falou muito bem de Jó, no verso 8. Ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Nós podemos falar com toda certeza, nenhum de nós é melhor que Jó. E veja o que aconteceu com ele. Deus retirou a sua proteção de sobre Jó e permitiu que Satanás o tocasse, exigindo apenas que não lhe tirasse a vida. E o que aconteceu? No mesmo dia, seus bois e jumentos foram roubados e seus servos assassinados. As suas ovelhas e servos morreram queimados, e seus camelos foram roubados e seus servos assassinados, foram mortos. E todos os seus filhos foram mortos numa casa que desabou sobre eles. Isso tudo de um instante só. Jó foi tão espiritual que Deus chega a citá-lo ao lado de Noé e Daniel, 3 gigantes espirituais, dizendo: ainda que Noé, Daniel e Jó estivessem no meio dela, não salvariam a seu filho, nem a sua filha. Pela sua justiça salvariam apenas a sua própria vida. Ezequiel capítulo 14, verso 20. Ou seja, nem os mais piedosos, nem os mais espirituais conseguem proteger os outros e nem vencer o mal apenas com virtude pessoal. Nós precisamos de alguém
alguém com letra maiúscula, maior do que nós para nos proteger. Aqui cabe uma nota. Existem religiões por aí que erradamente ensinam que determinadas pessoas têm tanta virtude que sobra essas virtudes para elas. Então, essas virtudes que sobram são transferidas para outras pessoas a fim de protegê-las. Mas isso é erro. E não encontra respaldo nas Escrituras. E é exatamente aqui que o Evangelho explode como boa notícia. Jesus Cristo é esse alguém com letra maiúscula. Enquanto Satanás é criatura caída, Jesus é o Criador eterno. Enquanto o inimigo acusa, Cristo nos cobre, intercede por nós e nos advoga, anulando as acusações. Enquanto o diabo destrói, Jesus restaura. É só ler na Bíblia. E a palavra afirma: para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. 1 João 3,8. Ele não veio para negociar com o mal, mas para vencê-lo. Na cruz, Jesus triunfou publicamente sobre os poderes das trevas. Está escrito em Colossenses 2,15. Publicamente os expôs ao desprezo, referindo-se aos principados e potestades das trevas, triunfando deles na cruz. E na ressurreição, ele venceu a morte. E hoje, ele, o Senhor Jesus, nos oferece muito mais que consolo emocional e proteção, mas também vitória real, espiritual e eterna. Não foi à toa que Paulo escreveu: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4,13. E o grande pregador Charles Haddon Spurgeon falou com muita lucidez: sem Cristo, não podemos dar um passo seguro, mas com ele, podemos atravessar o inferno ilesos. A conclusão é clara e cheia de esperança. Não fomos criados para lutar sozinhos. Você entendeu? Não fomos criados para lutar sozinhos. A vitória sobre o medo, sobre o pecado, sobre o mal e sobre o próprio Satanás só é possível com Jesus. E Jesus é o Deus da Bíblia, o Deus eu sou o que sou, o Yahvé, o YHWH. Nele somos guardados, fortalecidos e finalmente tornados vencedores. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele, Jesus, que nos amou. Romanos 8,37. Que essa verdade alcance o seu coração hoje. Sozinhos não resistimos. Com Jesus triunfaremos. Deus seja louvado, em nome de Jesus. Amém.